próxima convidada cedo se habituou a lidar com a mediunidade e esse foi o dom que a filha acabaria por herdar dela. Olá, Alda, muito boa tarde. Bem disposta? Bem disposta, bem disposta. Oh, Alda, vamos então aqui recuar à sua infância para que a Alda nos explique um bocadinho, porque no fundo a sua filha passa por isto, mas a Alda também já passou e não foi por pouco quando era garota. Quando é que começaram a... Quando é que se lembra das primeiras situações que viveu estranhas, como não conseguir estar sozinha, como não conseguir dormir sozinha? Conte-me. Desde sempre. Sempre se lembra de ser assim? Desde sempre me lembro de ter muito medo de ficar no quarto sozinha, de sentir presenças junto de mim. Eu não via, sentia. Daí que dormia sempre com a cabeça toda tapada, só com um buraquinho assim, na boca e no nariz, para conseguir respirar. E sempre pedindo a Deus, meu Deus, que eu nunca veja nada. Ainda lembro-me de ser bem pequena e de ter este pensamento. Não querer ver nada quer dizer nada? Ver espíritos, porque eu já acreditava e ouvia falar de certas pessoas que viam, não é? E então daí que eu tivesse um certo receio e fizesse este pedido a Deus. Portanto, nada de estar sozinha, nada de dormir de cabeça destapada, dormir às escuras? Também não, tinha que ter uma luzinha acesa. Sempre. Em sua casa, naquela altura, falava-se abertamente deste tema ou os seus pais tinham algum preconceito em falar de espiritismo? Não lhe chamaria espiritismo, porque nessa altura... Nem eles sabiam que era espiritismo? Nem eles sabiam que era espiritismo. Mas a minha mãe sempre me afiançou que tinha visto o avô. E então eles acreditavam, porque eles também sentiam a presença de espíritos, digamos assim. Portanto, os meus pais sempre acreditaram. Não era um assunto que fosse abordado, mas também não era tabu. Portanto, quando era necessário falar, falava-se. Então, estas primeiras coisas que foi sentido quando era pequenita, falava com a sua mãe ou não? Quando, por exemplo, sentia, porque já me disse que não via, mas quando sentia a presença de alguém, falava com ela ou não? Às vezes falava, às vezes falava. E tinha uma tia, e era essa tia que ficava comigo no quarto, porque eu tinha medo. Claro. E então eu não me ia deitar sem a minha tia ir comigo. Minha tia tinha sempre que ir comigo, mesmo que depois se levantasse, quando eu já estivesse a dormir, isso aí eu já não sabia, mas tinha sempre que ir comigo porque eu tinha medo. E eu falava muito com a minha mãe e falava com a minha tia. Foi só depois do nascimento do seu primeiro filho que a Alda procurou um centro espírita. E eu pergunto porquê? O que é que se passava nessa altura consigo? Nessa altura comecei a ter bastantes problemas. Então? Problemas que pensava eu que eram de saúde, mas eu corri médicos de todas as especialidades, incluindo psiquiatras, fiz todos os exames físicos que era possível fazer naquela época e eles não chegaram a conclusão nenhuma. Ninguém sabia o que é que eu tinha, até que houve um neurocirurgião que me disse declaradamente: "Sou Dona Maria Alda, o problema da senhora não é de corpo, é de espírito." É verdade. E quando me diz, eu pensava que tinha algum problema físico, mas porque tinha sintomas mesmo? Sentia-se mal, sentia-se doente? Sim, sentia-me mal, sentia-me doente e comecei com um sintoma bastante esquisito. É que a minha cabeça bandeava de um lado para o outro e eu não tinha controle. Não conseguia controlar. Perdão, e depois de bater a muitas portas, ouviu então esta justificação e foi isso que a levou a decidir entrar num centro espírita. Exatamente. Fazia sentido tudo o que lá ouviu? Muito. Muito? Muito. Eram as respostas que há muito procurava? Era, porque eu era católica, sempre fui, estudei interna no Colégio das Dorteias, portanto era uma pessoa que tinha uma religião bem forte, até houve certa altura que as freiras pensavam que eu queria ir para a freira, por acaso nunca tal pensamento me passou pela cabeça, mas elas até chamaram os meus pais dizendo isso. Mas à medida que eu ia crescendo, o catolicismo não me dava respostas para tudo. Claro. Eu precisava de mais. Mais. Muito mais. E foi desse mais... E foi no centro espírita que eu encontrei tudo isso. Como a Julieta disse há bocado, eu percebi as causas daquilo que eu estava a sofrer, os efeitos, não é? Muito bem. E, portanto, isso foi muito bom para mim. Foi para si muito importante. Bom. O certo é que depois, com o nascimento da sua filha,
A sua filha começa a apresentar sinais que para si já não eram estranhos. Seriam para outra mãe qualquer, mas não para si. Pois, para mim não eram estranhos. Como, por exemplo, passar horas a olhar para um ponto fixo. Ela acordava de noite, olhava para um canto do quarto, fixava lá os olhos e chorava, mas com um choro aflitivo. Eu pegava-lhe ao colo, ou eu, o pai, ela agarrava-se a nós com toda a força, mas bebê. E um choro mesmo aflitivo. Este era vamos lá ver, este era um dos sinais. Isto era um dos sinais. Outros havia? Sim, porque a menina de vez em quando tinha uma agressividade também grande, que nós não sabíamos porque é que era motivada. Pronto, e naquela altura era pequena, não é? Mas teve assim alguns destes sintomas. Depois começou também com medos. Ouvia vozes, ouvia ruídos e também não queria ficar no quarto sozinha. E isso a Alda já sabia o que era? Pois, eu já sabia o que era. Mas não tinha vivido nada disto com o seu filho? Não. Ou pelo menos não quer falar nisso, já percebi. Com o seu filho não quer falar sobre este assunto. Muito bem. Então, com ela sim viveu esta situação. E aí como é? Abreviou o caminho. O que é que eu quero dizer com isto? Foi logo direto a um centro espírita porque já sabia que se calhar a sua filha tinha mediunidade, ou fez o trajeto tradicional? Não, porque aí eu já sabia. Portanto, ou tinha quase a certeza, não é, Alda? Pois, exatamente. Tradicional de médicos e isso... É isso que eu estou a dizer. Não fui a psicólogos, não. Sinceramente, com a minha filha naquela altura não fui. E fui ao centro espírita, porque nessa altura eu já estava... comecei, quando a minha filha tinha meses, eu comecei mesmo a frequentar, a trabalhar num centro espírita. Portanto, com ela eu já tinha conhecimentos. Levou lá a menina ou não? Levei. Levou? Levei. E então? O que é que foi feito? Passes, água fluidificada. Pronto, também era muito pequenina, não é para desenvolver a mediunidade naquela altura, mas sim para que ela tenha um equilíbrio. E foi isso que conseguimos. E conseguiram esse equilíbrio? Sim, sim. Então, durante uns bons anos, não houve preocupações com a sua filha? Ela estava a ter o desenvolvimento, o comportamento adequado à sua idade? Sim, tirando os medos, porque tinha sempre medos de noite, mas tirando isso estava. Ela agora já é adulta, certo? Agora já. Agora já é uma mulher. Que ligação ou que relação é que ela tem com a sua mediunidade? Ela agora está a tentar desenvolver essa parte. Está a tentar estudar e está a tentar evoluir e desenvolver a mediunidade dela. E eu já percebi que a mãe acha que é esse o caminho que ela deve fazer. Acho que sim. Muito bem. Está escrito na sua testa. Está escrito na sua testa. Ora bem, José, aqui temos nós este testemunho. Tanto a mãe como a filha, e há pouco já falámos disso, passaram por situações muito similares. E aqui o facto desta mãe ter já informações, eu há pouco usei esta expressão e volto a usar, abreviou o caminho. Sim. Há aí algumas questões que eu penso que seria muito importante lá para casa, pelo menos da experiência que vamos tendo. Um bebé que nasce é um ser espiritual já com um longo caminho ao longo das reencarnações que volta. É um corpo frágil, mas é um espírito experiente, que traz um acervo de experiências positivas ou negativas. Muitas vezes os pais queixam-se que os bebés não dormem, que não têm nada, não têm nenhum problema de saúde, gritam a noite inteira. Então, muitas vezes são crianças que têm receio da reencarnação. Eles sabem que vão passar por algumas dificuldades e é um receio que está, relativamente ao seu processo reencarnatório. Aí é muito conveniente que os pais, durante o sono, façam uma oração sentida junto deles, conversem com eles como se estivessem acordados, lhes façam ver que os amam muito, que vão ser amparados, que não estão abandonados, etc. Até aos 7 anos de idade, mais ou menos, a criança está, digamos, numa linguagem mais simples, mais lá do que cá. Daí ela ter muitas percepções espirituais. Não quer dizer que venha a ter mediunidade ou não mais tarde. A partir aí dos 7 anos, a criança começa a ligar-se mais ao mundo material, a interagir mais com a matéria, daí haver um certo desligamento. Mas depois, na adolescência ou na juventude, se porventura a pessoa trouxer mediunidade, essa mediunidade começa a desabrochar
e a pessoa sente essa necessidade de aprender a lidar com essa faculdade. No entanto, para prevenir que situações a posteriori, portanto, na idade da juventude, sejam mais difíceis de dirimir, né? O que nós aconselhamos é que as crianças frequentem os grupos de infanto-juvenis nos centros espíritas. Isto porquê? Porque eles aí vão aprendendo, não propriamente o espiritismo, mas vão aprendendo os pilares essenciais ético-morais da vida, de acordo com o Evangelho que Jesus de Nazaré nos deixou. Vão aprendendo que há outras crianças que sentem e ouvem tal como eles. E o mais interessante é que muitos pais que têm as chamadas crianças hiperativas dizem que os filhos, quando vão aquela horinha à evangelização infantil-juvenil, quando voltam são outros, vêm completamente calmos. Então, esta interação espiritual entre o mundo terreno e o mundo espiritual também atinge as crianças. E é importante que os pais tenham conhecimento disso e que isso não é nada de sobrenatural, é perfeitamente normal. Muito bem, José, obrigada, porque penso que estes comentários acabaram por ser uma ótima orientação para muitos pais, não é? No nosso centro em Sines, nós temos muitas crianças atualmente, muitos pais a levarem as crianças a procurarem ajuda. Por enquanto ainda estão só na fase de procurarem ajuda. Porque frequentar ainda não é assim muito... Ainda não estão dispostos Ainda não estão dispostos, mas pelo menos a procurarem ajuda. Oh, Alda, e como é que é a sua relação com a sua filhota? Já que as duas, enfim, passam... Às vezes há algum choque. Mas isso também é normal, parece que isso até é saudável, não é? Mas como as duas já passaram por experiências muito similares e sabem do que falam quando enfim, abordam este assunto, entendem-se bem? Sim, nesse aspecto sim. Pelo menos neste aspecto sim, não é? Pois, com certeza, entendemos bem. É uma área que as duas dominam. Muito bem. Alda, eu agradeço a sua presença. Desejo-lhe as maiores felicidades para si e para a sua família. Tudo de bom. Obrigada. E já agora, boas festas, que estamos na época delas. Obrigada. Exatamente. Igualmente. Um grande aplauso para a Alda. Muito obrigada. José, muito obrigada também. Obrigada. Deixa estar. Não, deixa estar. Ora, muito bem. Deixámos aqui então estes testemunhos. Pode também deixar os seus comentários, caso queira, sobre este tema na nossa página do Facebook. Faça favor, eu sei que é um tema que desperta muitas paixões, muitas dúvidas às vezes aos nossos espectadores e também muita vontade de partilhar os seus testemunhos. Ora, cá estamos nós para ficar com toda essa informação que nos vai deixar. Quero ainda lembrar os nossos espectadores relativamente também ao nosso passatempo. É daqui a alguns minutos, não é assim daqui a tantos minutos. É nesta segunda parte que eu vou então falar consigo e eu espero que dar muitíssimo boas notícias. Porquê? Porque